Olá, e agora nós vamos conversar um pouco mais a respeito do gatilho da curiosidade. Eu tinha falado que talvez é o terceiro gatilho mais importante, mas na verdade, eu fazendo uma análise, ele é o primeiro gatilho mais importante. É a curiosidade que vai fazer com que a pessoa clique no seu e-mail, é a curiosidade que vai fazer com que a pessoa entre na sua lista. Enfim, é a curiosidade. E eu vou dar um exemplo logo de cara para você da curiosidade que é muito usada em novelas, em propagandas e em Hollywood também é usado isso, tá? A curiosidade, ela acontece da seguinte forma. Eu não sei se você é da época, tá? Eu sou da época, então talvez me perdoe se você não lembrar, mas há algum tempo atrás existiu o seriado, né, do Batman, o primeiro seriado do Batman ainda, aquela roupa toda diferente, tinha o Robin junto com ele, inclusive, e a cada final do episódio, antes de entrar no intervalo, acontecia, por exemplo, ele ficava preso, amarrado com corrente, uma serra elétrica vindo para cima dele enorme, né? E aí o locutor falava assim, será que Batman escapará das correntes e se salvará da serra elétrica? Do golpe mortal da serra elétrica? E aí pro comercial, ou então às vezes deixava pro próximo capítulo, que era pior ainda, né? Então isso gerava o que? A curiosidade. E quando acontecia a questão de voltar ao episódio na próxima semana, alguns dias depois, você estava doido para assistir aquele episódio. Eu era criança, nossa, eu ficava encantado. O Batman, por exemplo, é herói do meu filho hoje em dia também, ele tem 4 anos de idade e é herói dele. Então, para mim também, era mais ou menos essa idade que eu tinha, 4, 5 anos de idade. Eu me recordo, sim, né, remotamente, mas é que eu era muito fã do Batman. E tinha essa questão, e eu lembro que quando acabava o episódio, eu ficava muito, reclamava, mas vai ter que esperar, e meu pai e minha mãe me explicavam, né, a respeito disso, e na verdade, agora, eu conversei inclusive sobre isso com meu pai esse dia, ele falou, mas quando você assistia já era reprise. Eu falei, bom, não sei se era reprise, eu nasci em 78, né, então provavelmente aí possa realmente ter sido reprise. Mas a questão é, esse negócio de gerar essa curiosidade é muito forte, então você tem que produzir essa curiosidade também dentro do seu e-mail, tá? E aí, depois da curiosidade, eu falei de 8 gatilhos, mas eu vou falar de um aqui, eu vou dar mais o 9º aí para você também, que é a prova social, que são como se fossem os cases de sucesso. E a prova social aliada à curiosidade é muito poderoso. É muito poderoso. Se você usa a curiosidade abrindo o loop, né? Que seria abrir o loop? É aquele que eu falei logo no começo, né? Você deixa alguma coisa pendurada que vai ser explicada no próximo e-mail, por exemplo, né? E aí você cria esse loop e ao final ainda você deixa um vídeo de depoimento, por exemplo, da pessoa falando que realmente passou por esse processo, não dizendo qual, mas passou por esse processo ou participou e teve resultados extraordinários. Você imagina a curiosidade que vai gerar. E a curiosidade ela tem que vir desde o título do seu e-mail. Então procure gerar curiosidade desde o título do seu e-mail. Não tem muito segredo, o que na verdade é fácil, porém é trabalhoso, você tem que praticar isso, tá? Você tem que praticar. Por exemplo, eu recebi um e-mail uma vez que me gerou bastante curiosidade, a pessoa já vinha me mandando conteúdo transformador, e aí depois no final do e-mail ele disse o seguinte, eu tenho uma surpresa, porém eu não posso revelar agora, porque estou finalizando o acordo para essa surpresa ficar fantástica. Mas de uma coisa eu posso te dizer, uma coisa, que você vai gostar muito mesmo. Você que me acompanha, teve de alguma forma sua vida transformada com o meu conteúdo, vai gostar muito desse conteúdo. Portanto, fique de olho no e-mail, nos e-mails que eu estarei te enviando, que mais hora menos hora eu vou postar essa surpresa. Agora, ele postou essa surpresa no 5º e-mail, isso era o 3º e-mail, eu já tinha recebido conteúdo transformador. Agora você imagina a curiosidade que eu ficava. Então chegava o 4º, 5º e-mail, eu falava, não, eu tenho que abrir, né? Aliás, né? Eu tenho que abrir, eu vou abrir, vou ver. Não, vou ver. Na verdade ele mandou isso aí no 2º e-mail. No 1º e-mail ele mandou tanto conteúdo que na verdade ele mandou o link para o site dele, para o blog. E no blog tinha muita coisa, eu acabei vendo tudo. No 2º e-mail ele falou isso, aí pulou 3º, 4º, isso mesmo. Pulou 3º, 4º, no 5º que ele foi colocar. Então 2 e-mails eu abri porque eu queria ver se estava lá a surpresa. E li, porque a surpresa podia estar no meio do e-mail.
Então a curiosidade fez com que eu abrisse esse e-mail e visse. E, claro, os links que tinham lá, eu também cliquei. Falei, não está surpreso, mas eu vou ver o que que é. E assim eu fui seguindo essa pessoa. A curiosidade, ela é extremamente poderosa. Ela é o gatilho mais poderoso. E é a partir desse momento que você começa a gerar relacionamento, porque você gerou curiosidade. Mas o que que essa pessoa tem para apresentar, né? Agora eu vou pedir para você fazer o seguinte, um teste. Faça um teste. Você está na rua, aí você pega e liga para o seu marido, ou liga para sua esposa, ou liga para o seu filho, sua filha, e diz o seguinte: oi, tudo bem? Olha, hoje à noite eu estava querendo fazer uma coisa diferente, eu tenho uma surpresa, na verdade, para te dizer. Mas ó, não posso falar agora que eu estou corrido. Na hora que eu chegar em casa eu te conto. Eu já fiz isso várias vezes. Sabe o que acontece? O Jerônimo Temer, inclusive, falou isso uma vez. Também que ele faz isso com a esposa dele. E aí eu peguei e falei, não, vou fazer para ver se funciona. E aí eu fiz, não é que funciona? Na hora que eu chego em casa, oi, tudo bem? Tudo jóia? E aí, o que você tem para me contar? É a primeira coisa que a pessoa fala. Lógico, depois de falar oi, né? Mas é a primeira coisa que a pessoa fala. Então a curiosidade é muito poderosa, você tem que saber usar isso, tá? E aí você abre um loop, depois você fecha um loop, abre outro, deixa aberto para o próximo e-mail, porque vai gerar curiosidade. Vai gerar essa curiosidade na pessoa, e a pessoa vai abrir o seu e-mail. Tá? A curiosidade é poderosíssima. É como se fosse, isso quem disse foi Conrado Adolfo, criança. Sabe, a criança é curiosa para tudo. Sabe quando a criança é muito curiosa? Nós também somos. Só que nós temos o nosso filtro social, às vezes o córtex frontal um pouco mais desenvolvido, a questão do raciocínio, porque são experiências, né, que fazem gerar nosso raciocínio. Nós filtramos isso. Ah, não, tem curiosidade, mas deixa, depois eu vejo. A criança quer saber tudo. E é esse sentimento que você tem que gerar com essa curiosidade. O que a curiosidade faz? Primeiro, claro, o reptiliano vai falar, é perigoso, não é? E claro que o racional vai dizer, não, não é perigoso. Não é perigoso. Inclusive é uma coisa muito boa. Né? Inclusive é uma coisa que eu quero ver. E aí o sistema límbico vai ser atingido pelos estímulos de curiosidade, de querer saber. E na hora que você apresentar aquilo, a pessoa vai se sentir extremamente grata e vai gerar a reciprocidade que eu falei anteriormente, que vai gerar autoridade. Então uma coisa está ligada à outra. Então você imagina criando um e-mail com esses gatilhos mentais, tá? Começa a trabalhar isso. Você vai iniciar lá com a autoridade, vai passar pela reciprocidade, vai finalizar com a curiosidade. Isso vai fazer com que a pessoa esteja acompanhando sempre. Claro, vão ser todas? Claro que não. Claro que não. Ninguém agrada a todo mundo. Tá? E aí vem na minha mente, acho que você já deve ter ouvido falar em algum lugar que dizem o seguinte, que o segredo do sucesso eu não sei, mas o fracasso eu posso te contar. É querer agradar todo mundo. Então, é um alerta mesmo que eu quero te dar. Se a pessoa saiu da sua lista, se descadastrou da sua lista, não fique triste. É melhor. Você não quer oferecer as suas coisas ou seu conteúdo para a pessoa que não quer te ouvir. Então, se a pessoa entrou e viu que não era para ela, saiu, melhor para você. Melhor para você. Não se decepcione, isso acontece muito. A partir do momento que de repente, no começo, tá? Por que no começo? Porque às vezes você cria uma página de captura que é muito mais abrangente do que no segmento, tá? E aí a pessoa vai lá e põe, e aí vê, não era isso, e sai da sua lista. Isso aconteceu comigo no começo, hoje em dia não mais, porque eu aprendi a segmentar melhor. Tá? E isso você vai aprender com o tempo também. Se caso não acontecer com você, melhor ainda. Mas se acontecer, não se chateie, não fique triste, não fique preocupado. Ah, eu não estou agradando. Mas, pô, saiu uma pessoa. Você tem 30 cadastrados na sua lista. Uma pessoa é melhor. É aquela velha história de demitir o seu cliente. Se você tem medo de demitir o seu cliente, você já está fadado ao insucesso. Porque você vai querer agradar a todos os clientes individualmente. E não vai dar conta, não vai conseguir e vai desagradar todos. Então é muito simples isso. E aí voltando para o gatilho da curiosidade, gere essa curiosidade. A maioria das pessoas vão abrir por causa da curiosidade. Vamos falar de taxa de abertura de e-mails no autoresponder, por exemplo, no Guest que eu uso. Eu não poderia falar de outros, mas provavelmente sim. Também dão essas métricas.
A taxa de abertura por uma sequência de e-mails que gera curiosidade, trabalha os gatilhos mentais, minhas, a taxa é de 45%, 50%. O máximo que eu atingi foi a de 80%, 85%, que foi quando eu enviei para alguns alunos, que eu faço parte de algumas comunidades, das escolas aqui da minha cidade. Eu enviei um e-mail escrito: olha o que eu aprendi com a Pitty. Né? E aí os alunos, todo mundo queria saber o que eu tinha aprendido com a Pitty. Eu peguei isso é até uma dica para você. Eu peguei uma música, um clipe da Pitty e tirei alguma lição dali que serviria para eu passar para eles em relação à carreira, que é o meu nicho, né? Poxa vida, choveu de acessos, na verdade de abertura, foi 85% de abertura, mas foi o único. A maioria que eu tenho, que eu ainda estou trabalhando para aumentar essa taxa, é de 45%, 50%, 60%, que já é um grande número, tá? Porque se você pega aí, vamos supor, de 1.000, se 50% abriu, são 500 pessoas que estão acompanhando seu e-mail. E aí você acha isso ruim? Não, não é. E se as outras 500 pessoas saírem, melhor para você, porque elas não estavam interessadas. E aí o gatilho da curiosidade é o que vai fazer, de repente, essa pessoa não sair da sua lista e ficar, porque tem conteúdo transformador. E é isso que vai acontecer, tá bom? Se prepare, a partir do momento que você usar os gatilhos mentais, se prepare para aumentar a sua taxa de abertura de e-mail, se prepare para estar se correspondendo mais com a sua lista, porque você soube aplicar os gatilhos mentais. E aí é onde vem aquela questão de você tirar um dia ou 2 a semana para criar sequências de e-mails. Seja uma parte da manhã, uma parte da tarde, mas você tem que criar sequência de e-mails usando os gatilhos mentais. Só de você usar esses 3 que eu passei até agora, que é autoridade, reciprocidade e curiosidade, você vai aumentar muito as suas taxas. Agora, se você imagina se você aplicar os outros que eu vou te passar também. E além de tudo, você pesquisar e receber mais ainda gatilhos mentais e começar a usar, você vai ter uma taxa de abertura muito maior. E a curiosidade é o primeiro gatilho. É a curiosidade que vai fazer a pessoa entrar na sua lista. Então, se você coloca lá, vamos supor, um produto de relacionamento, né? Vai melhorar o relacionamento entre a família. E aí você coloca lá, melhore o relacionamento com a sua família. Tá, algumas pessoas vão entrar. Agora coloca um título chamativo, por exemplo: há quanto tempo você não fala "eu te amo" para o seu filho, ou para sua esposa, ou para quem você ama? Isso mexe com emoção, e a emoção também é um gatilho, tá? Mas isso mexe, é um turbilhão de emoções ali, que a pessoa de repente fala: poxa vida, é verdade. Deixa eu me cadastrar para ver o que essa pessoa tem para me dizer. Curiosidade. Então trabalhe bastante esse gatilho da curiosidade. Isso você vai ver aí em algumas sequências de e-mail de algumas pessoas que você é cadastrada. E se você tiver cadastrado em alguma lista minha, você também vai ver isso também da curiosidade. Olha, se prepare, nos próximos e-mails eu estarei falando isso. Isso gera curiosidade. Pô, ele vai falar sobre isso eu quero saber. E como é que você sabe que tipo de assunto o seu lead quer ler, quer ver, quer assistir? Perguntando. Então sempre gere pesquisas também. E como você faz a pesquisa? Pelas métricas do seu autoresponder, pelas métricas do seu post na comunidade. Isso tudo você tem que começar a aprender a analisar as métricas. Teve maior abertura, teve menos abertura, teve maior número de clique, compartilhamento, curtida. Então você vai sabendo e definindo ali como que o seu público se comporta. E aí automaticamente você vai gerando autoridade. Automaticamente você vai gerando reciprocidade e o maior de todos, curiosidade. A pessoa tem que ser curiosa. Você tem que deixar a pessoa curiosa para te ver, tá? Mas não faça igual propaganda, não, né? Igual propaganda de TV. É o que eu falo, seja verdadeiro. Então, diga, por exemplo, vai fechar um e-mail, você fechou o loop e vai abrir outro. Como é que você abre outro loop usando a curiosidade? Olha, eu tenho uma novidade para te contar, eu falei agora há pouco. Mas eu não sei se eu posso, não posso contar agora, porque ainda não está finalizada. Mas no próximo e-mail eu vou te contar. Você pode ter certeza que já vai estar tudo certo e eu vou te contar. O que eu posso te adiantar é que você vai gostar, e muito mesmo, porque vai de vez resolver a questão XYZ. Abriu o loop, deixou uma coisa pendurada e abriu o loop com curiosidade. Com certeza o seu próximo e-mail vai ter um maior número de conversão em relação aos que abriram. Tá? Então, comece a partir de agora a trabalhar também o conceito da curiosidade. Pessoalmente eu já te dei o exemplo, você pode falar isso, né, para
Se for para um cliente, por exemplo, né? Se for para um cliente, na hora que você está lá conversando com ele frente a frente com o cliente, você fala, então, olha, isso, de repente, eu não posso fazer, mas eu vou ver o que eu posso fazer para você. Inclusive, eu estou achando que eu tenho até uma coisa bem legal que eu posso fazer, mas não vou contar agora porque eu não fechei ainda. Mas pode ficar tranquilo, no próximo contrato que a gente fizer, eu vou te falar. Se deu certo, eu vou te falar, tá bom? Você pode ter certeza que no próximo contrato ele vai olhar para você, você conversou, vai falar, é surpresa. Puxa, verdade, rapaz, deixa eu te contar. Eu já fiz isso muito, mas não é por maldade. É simplesmente para acionar o gatilho mental e a pessoa entrar nessa energia com você, se tornar seu amigo. Tá legal? Então use com responsabilidade. Eu estarei aí no próximo vídeo falando de mais um gatilho. Então assimile esses, vão treinando aí esses aí na sua escrita, digitando, enfim. Treinem, treinem e treinem. Pratiquem.